Olá, seja bem-vindo de volta, eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Agora a gente vai aprender como configurar o robô, como utilizar todas aquelas técnicas que vocês viram nas aulas passadas, de como o robô funciona, agora a gente vai operar ele certinho aqui nas configurações. Vamos lá. Então aqui em parâmetros de entrada, você tem aqui essas configurações. O robô ele tem várias configurações, não se assuste, porque é tudo muito lógico, é tranquilo, você vai pegar rápido. Então ele, por padrão, ele vem desta maneira, configurado desta maneira. Então a gente vai aprender cada configuração dessa para você operar aí o seu robô. Então, primeiramente, o nome da configuração aqui seria um nome que você pode colocar para a sua operação, para o seu robô, porque você pode ter vários robôs operando. Então, para você lembrar, por exemplo, de uma estratégia, você pode colocar aqui. Então, por exemplo, retorno da média é o nome do robô e você pode colocar esse nome que vai aparecer no topo aqui do chart aqui, dos gráficos, e também a gente vai mostrar um painel de resultados dele. Ele vai também mostrar esse título. Então, retorno da média, exemplo, você tem uma configuração, você anotou no Excel, você tem um número, por exemplo, de uma configuração que eu ponho, pelo menos assim, eu coloco 001, 02, eu coloco uma configuração e coloco um nome. Então, por exemplo, eu tenho uma configuração chamada 01, média 7, exemplo. Você pode colocar qualquer nome, não vai diferenciar em nada na entrada do robô, só vai ser um título aqui. Então, código para liberação, quando você tem a conta real, que pode operar na conta real, você vai receber um código ou então um acesso que a gente está produzindo, que vai ter outros parâmetros aqui para colocar e-mail e senha para conectar no nosso site e assim operar com o robô. Isso a gente vai ter nas próximas versões. E aqui nessa versão tem o código para liberação, você vai receber um código quando efetuar o pagamento para você colocar aqui esse código para liberação, que é um código bem grande, colocando aqui vai liberar. Quando você está na conta de demonstração, como a minha atual aqui, você não precisa de código nenhum, você pode operar diretamente. Número mágico é o seguinte, quando você tem mais de um robô operando, ao mesmo tempo você tem que ter um número mágico diferente. Que é isso? Número mágico é colocado na corretora e todas as ordens que esse robô fizer lá no gráfico, ele vai procurar esse número mágico. Ele vai falar, olha, essa primeira entrada, qual o número mágico? Aí eu vou colocar aqui, 1. Então, o aumento de posição, qual que é a entrada? Também. Qual que é o número mágico dele? É o número 1. Por quê? Se você imagina que tem 10 robôs diferentes rodando, cada robô ele tem que reconhecer quais são os trades, as ordens que eles estão operando. Então, para ele reconhecer que aquele robô, que ele tem que fazer a operação com aquela ordem, ele tem que buscar o número mágico que está acontecendo. Então você tem lá um robô com o número mágico 1, outro robô que você colocar número mágico 2 e assim por diante. Para cada um fazer as ordens separadamente. Para um robô não confundir com o outro, tá? Se você tem outros robôs também, de qualquer outro método, tem que ter o número mágico diferente, porque senão ele acaba mexendo nas ordens de outro robô. Então não fica viável trabalhar assim. Então cada robô, para não se confundir, tem que ter um número mágico diferente. Então preste muito bem atenção. Número mágico diferente para no ativo igual. Então no mini índice, por exemplo, você tem lá 2 robôs, cada um tem que ter um número mágico diferente. Certo? Não pode esquecer disso, porque senão um robô vai mover o outro robô, vai dar tudo errado, vai confundir e vai estragar os seus trades, pode dar prejuízo com isso. Pode não reconhecer quais são as ordens certas que ele tem que mexer, botar take profit, aumentar a posição e etc. E aí dá um prejuízo na sua conta. Isso aqui é extremamente importante. Preste atenção nisso. Aqui, mostrar linhas de entrada. O que significa? A linha de entrada significa as médias móveis. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma média móvel de 7, que eu vou ativar lá embaixo. Ele vai mostrar então a média móvel aqui no backtest e também
lá quando você estiver operando aí no dia. E então eu coloco sim para poder mostrar, porque eu gosto de ficar vendo a média móvel que está operando, como que está. Mostrar painel gráfico, ele é um painel que é um quadradinho que eu vou mostrar a seguir, que ele mostra ali o lucro, a porcentagem de acerto, a perda, quantos por cento tem acertado. E isso é um painelzinho bem pequeno que fica ativo. Quando você faz uma simulação, você pode ver ele e se você desativar ele, a simulação fica mais rápida. Então, preste atenção nisso. Se você quiser só ver o resultado final da simulação, não precisa ativar isso. Pode desativar os dois para seguir mais rápido, certo? Então vamos lá aqui nas configurações operacionais. O que você pode fazer? Você pode decidir no seu robô se ele quer só comprar ou vender, né? Olha lá, compra e venda ao mesmo tempo e nenhuma, que eu não uso. É só compra e venda que eu uso. Por quê? Porque o nosso robô ele vai retornar na média móvel, esse que é o nosso interesse, então ele tem que comprar e vender o tempo todo. Se por alguma ocasião você quiser, você fez uma análise de mercado e você acha que o mercado só está indo para o alto, só está comprando o mercado ou só está vendendo, você pode colocar o robô só entra na venda ou só na compra. Quando tiver todas as condições que eu já expliquei, ele vai entrar nessa daqui, naquilo que você colocar aqui. Então vou deixar compra e venda. Operar invertido é aquilo que eu expliquei nas outras aulas, que é quando ele tem as condições do robô para voltar na média móvel, que é o padrão do robô. Se eu colocar operar invertido sim, ele vai fazer todas as operações ao contrário, ele vai entrar ao contrário. Então ao invés de desceu aqui, vai comprar, ele vai vender, e aí ele vai fazer os aumentos de posições, tudo normal que você digitar, e também o stop loss. Tudo isso. Então eu vou colocar aqui não para você entender melhor, que já é uma operação um pouco mais avançada. Reversão no sinal ao contrário. Vou também mostrar o que é isso. É o seguinte, quando você, veja bem, vamos supor, você está comprado aqui, ó, caiu um pouquinho o mercado, 40 pontos, você comprou. Só que o seu take profit, ele é alto, ele é 90 pontos. Eu não falo para vocês operar assim com stop, com take profit alto, porque não é a ideia do robô. O robô tem que operar curto, 30 pontos, 35 mais ou menos no máximo. Claro que não anula você tentar fazer configurações com pontuação maior. É uma ocasião de teste. Então, mas vamos supor que você aqui distanciou 40 pontos e você entrou. E seu take profit é 100 pontos. Só que o que aconteceu? Antes de chegar os 100 pontos, vou anotar aqui. Você entrou aqui, seu take profit aqui, 100 pontos. Só que antes de você chegar nos 100 pontos, se o robô tivesse ligado aqui, ó, aqui 40 pontos novamente, você teria vendido aqui. Você teria vendido aqui. Então, antes de chegar no seu take profit, o robô teria vendido aqui. Fazer uma venda, depois aumento de posição, porque a condição foi igual. Aqui desceu 40 pontos, você vendeu, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, 40 pontos, quer dizer, você comprou aqui, e aqui o robô também venderia, só que ele não vende, porque você já está numa operação de compra para chegar no take profit. Se você ativar essa reversão pelo sinal ao contrário, esse valor aqui, se você colocar sim, o que vai acontecer? Se tiver uma situação de ao contrária para entrar o robô, ele vai fechar a operação atual, essa operação, ele vai fechar essa operação e vai entrar aqui a mercado. Ele vai entrar direto. Então, se atingir o preço aqui, ele não atingir o take profit, ele vai entrar aqui vendido. Olha que interessante. Isso são configurações que você tem que testar. Serve para configurações que o take profit é muito curto, a média também é curta, 7 pontos, 3 pontos, para que você, por exemplo, fique mais bloqueado para não tomar stop. Por quê? Por exemplo, ele foi lá para cima,
ou para baixo, né? Pode ser a ocasião diferente. Então ele entra ao contrário, tá? Para poder seguir o mercado aqui. É uma outra estratégia isso, tá? Então você pode perceber aqui, ó. Exemplo, aqui comprou, comprou. Não chegou no take profit aqui em cima, por exemplo, ele vendeu aqui, ele saiu aqui, obviamente ele saiu com take profit ganhado, e aí depois ele desceu e ganhou de novo aqui. Então essa é uma opção de reversão no sinal contrário. Preste muito bem atenção. Eu acho, para aprender bastante, não é bom colocar ela de primeira. É interessante você testar sem ela e depois você pode fazer um teste com ela, para você entender melhor, certo? Então vamos continuar aqui com outros parâmetros. Cálculos. Na nossa Bolsa de Valores, a B3 aqui em São Paulo, no Brasil, a gente usa pontos, que são os pontos do mini índice, mini dólar e por aí vai. Se você quer operar, por exemplo, com Forex, você pode também. Você vai ter que colocar pips, tá? Ou ticks. Ticks também funciona na gente. Mas assim, coloque pontos para operar na Bolsa de Valores do Brasil. Tá? E você tem que testar outras bolsas ao redor do mundo aí. Pode ser que funcione também o pontos. Que vai funcionar com pontos. E os pips são para Forex. Então, se você não operar Forex, não mexa nisso. Se for no Forex, coloque pips. Então, deixa aqui. Tipo de expiração, barras. O que seria isso? Barra significa candles e tempo significa aqui os segundos. O que é isso? Quando você tem uma ordem limite que eu vou mostrar, que tem dois tipos de ordens que você pode entrar. A mercado e ordem limite. Tá? Então a ordem limite é para você entrar naquele número que você quer entrar somente naquele número. Então, por exemplo, você tem a ordem limite ou a mercado. Vou explicar. Você colocou no robô para entrar 90 pontos aqui para cima. Aí você mandou naquele candle, o que acontece? Quando o preço tem o bid e o venda aqui, é bid e ask, tá? Aqui em cima você pode ver. Quando o preço chegar aqui, o preço é uma coisa, isso daqui, o bid e ask é outra. Isso aqui é no book de ofertas, o preço atual no book de ofertas, que está rolando a venda e a compra, tá? Então, o robô ele vai lançar a ordem no preço de bid ou de ask, não no preço atual. Porque o preço atual está aqui movimentando, mas isso daqui às vezes tem um atraso muito pequeno entre a compra e a venda. Então, quando atingir a venda aquele preço de 90 pontos, por exemplo, a partir da média, ele vai entrar no preço ask, aqui na ocasião, né? O venda aqui chama ask, tá? Pode ir. Opa! Aí, ask, é com K, pronto. Isso aqui a gente coloca o ask. Então, quando ele chegar nesse preço de 90 pontos exatamente, ele vai mandar uma ordem limite no mercado, ou seja, só pode abrir essa ordem se for exatamente naquele preço. Se o mercado movimentar para baixo ou para cima, a ordem vai ficar lá, pendurada, até que você coloque esse ponto aqui. Você mexe. Então, por exemplo, se você colocar tempo e colocar aqui embaixo, é como isso em cima funciona. Então, tempo, por exemplo, 30 segundos, entrou lá no 1 minuto. O preço foi lá em cima, no ask, por exemplo. Aí ele mandou uma ordem, ficou ali a ordem, não pegou, porque o mercado moveu. Aí você colocou 30 segundos, significa que essa ordem vai ficar aberta nos próximos 30 segundos. Se passar dos 30, ele vai fechar. Automaticamente o robô fecha e começa de novo. Se você colocar, o que eu gosto de fazer é barras 1. O que é barras? Aqui barras é candle. Se você colocar 1, significa o seguinte, está aqui no preço de 1 minuto. Aqui rodando. Aí o preço chega no ask. Aí você coloca barras 1. Ele não bateu no preço, quando nascer o outro candle, ele vai cancelar a operação. Ou seja, barras, que é candle, um candle. Ou seja, no próximo candle, quando fechar esse candle, ele vai cancelar o seu robô, cancelar essa ordem para não entrar mais. Aí ele vai continuar o cálculo de novo.
tá? Então, tome cuidado com isso. Se você colocar aqui 10, por exemplo, pode ficar uma ordem aqui pendurada daqui 10 minutos e atrapalhar o robô. Então, o que eu faria é colocar +1, que eu gosto de colocar isso, ou tempo muito curto, 20 segundos, 30 segundos, muito curto, tá? Mas vou colocar +1, eu uso mais esse daqui. Tempo entre ordens, segundos. Isso daqui é que se o mercado estiver muito volátil, muito rápido, ele pode entrar num preço a mercado, por exemplo, com um delay muito grande. Então, se você entrar a mercado, vamos supor, está 90 pontos, e aí você colocou lá embaixo, tem um parâmetro a mercado ao limite que eu vou mostrar, ele entrou a mercado, e aí ele entrou 70 pontos da média, você quis 90. Tudo bem, você vai fazer tudo igual, retorno na média, você vai colocar o take profit, vai ser tudo igual, tudo certinho. Tá? Se o mercado estiver muito rápido, aqui é um parâmetro de segurança que a gente colocou para não dar pau. Entre uma ordem e outra, quando aquele método, por exemplo, de comprar e vender, quando sai o take profit de uma operação, entra em outra operação, que é aquele método que entra a mercado o tempo todo, ele pode dar um problema, assim, ficar muito rápido o mercado e entrar espaçado, entrar errado, entrar muito longe do que você queria. Agora, se você colocar aqui 3 segundos, por exemplo, entre uma ordem e outra, pode ser melhor em situações muito voláteis. Isso daqui é só uma segurança para o mercado quando está muito explosivo, tá? Mas eu também coloco 0. Isso daqui era uma segurança que a gente fez nas primeiras versões para não dar problema. Mas isso daqui hoje já não estou usando nem tanto, então eu coloco 0. Entre uma ordem e outra, quando termina o take profit de uma ou stop loss, ele já entra direto se for o caso. Se for o caso de entrar, ele já entra direto, com o tempo 0 aqui. Esse spread máximo aqui seria para operar Forex. No Forex, você tem, por exemplo, o spread, que a corretora cobra. Então, o spread ele pode alterar com o tempo. Às vezes a corretora modifica o spread, dependendo da volatilidade do dia e tal. Isso não usa esse parâmetro para a Bolsa de Valores do Brasil, tá? Então, não use esse parâmetro, não precisa modificar. Esse parâmetro é somente para Forex. Então, quando o Forex, por exemplo, tem pips, tem lá 1 pip, 2 pips, 5 pips de spread, a corretora pode, de repente, naquele momento que você vai operar, colocar 10 pips de spread. E você só quer que tenha 3 de spread no máximo, porque senão o seu robô opera bem mal, porque o robô ele pega 3 pips, 5 pips, muito pouco. E aí você atrapalha a sua operação. Então isso daqui é um parâmetro para falar. Quando o robô, se tiver maior que, por exemplo, spread 5, não opera. Então é uma segurança para quem opera Forex. Não mexe nisso, então, no robô, na Bolsa de Valores Nacional. Tá? Então, nos próximos vídeos vamos continuar as configurações. Te vejo lá.